Fala nação, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Hoje, de cara, vamos falar sobre a situação do goleiro Cássio, que até o momento em que eu gravo este vídeo, o Corinthians ainda não assinou a rescisão de contrato. Mas a informação que é divulgada até mesmo pelo jornalista Samuel Venâncio é de que o próprio Corinthians já prepara um pronunciamento. É certo, é um caminho sem volta. O Cássio não vai mudar de ideia e renovar o seu contrato com o Corinthians. As atitudes do Cássio, as atitudes da diretoria do Corinthians não têm agradado o próprio jogador. Até uma informação do jornalista Samir Carvalho é de que o Cássio não estaria satisfeito com o atraso de salários dos direitos de imagem e até com o treinador Antônio Oliveira. Claro que, segundo o jornalista, o Cássio não expõe isso, para que não haja nenhum tipo de problema dentro do elenco, mas que ele não gostava muito do Antônio Oliveira. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês as palavras do Samir Carvalho, que é setorista do Corinthians e está acompanhando de perto este desfecho da negociação do Cássio. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu peço que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora confira as falas do Samir Carvalho. O Cássio hoje no Corinthians, ele segue negociando a rescisão contratual com a diretoria corintiana, com o departamento jurídico do Corinthians. O Corinthians deve um pouco ao Cássio, o Cássio tem também, sabe que tem uma multa com o Corinthians, essa multa é de 100 milhões revelada pelo canal Café do Setorista. O que está pegando agora? Os dois lados estão tentando achar uma melhor solução, até para que não saia aquela polêmica, enfim, o Cássio não saia com fama de vilão, o Corinthians também que liberou um ídolo, enfim, para um rival do Campeonato Brasileiro. Eles estão acertando tudo, para que o Cássio venha falar, se manifestar. O Cássio já acertou com o Cruzeiro. O que eu sei é que o Corinthians não vai exigir grandes coisas do Cássio, tá? Se alguém está esperando que o Corinthians vai bater o pé e falar não vamos liberar, a não ser que pague a multa, esquece que isso não vai acontecer. O Cássio já está decidido a jogar no Cruzeiro. E uma fonte muito próxima do Cássio me disse o seguinte, que se o Corinthians não liberasse também, ou não liberar, o Cássio vai esperar até o meio do ano, vai assinar o pré-contrato com o Cruzeiro, e aí fica sem jogar até o final do ano. Não sei como é que o Corinthians administraria isso. Tem essa atualização que eu estou passando para vocês. O Corinthians não vai fazer o jogo duro, mas se fizesse, o Cássio assinaria o pré-contrato com o Cruzeiro no meio do ano e aguardaria para ser liberado no fim da temporada. Enfim, está mais do que definido, o Cássio quer ir embora do Timão. Olha só, família, prestem muita atenção. Nesta quinta-feira, o presidente do Vasco, o Pedrinho, simplesmente admitiu publicamente que tem negociações com o Felipe Coutinho. A gente lembra daquela notícia que foi divulgada pelo Everton Guimarães de que o Cruzeiro teria interesse na contratação do Felipe Coutinho, porém que o staff e o próprio atleta daria prioridade ao Vasco, que é o time do coração do Felipe Coutinho. Só que eu falei aqui pra vocês, eu acho muita loucura o Felipe Coutinho escolher o Vasco em vez do Cruzeiro. E só lembrando de novo, a informação do Everton é a seguinte: se o Vasco não chegar a um acerto com o Felipe Coutinho, que o Cruzeiro tentaria a sua contratação. Neste momento, o Cruzeiro consultou a situação do Felipe Coutinho, mas não avançou em nenhum tipo de negociação pelo atleta. Já no Vasco, a gente sabe, a gente viu aí os noticiários, o Vasco acabou de tirar as 77 Peitas do poder. Entraram com a ação judiciária e conseguiram tirar o poder da SAF das 77 Peitas. Aí, meus amigos, é muita loucura. Felipe Coutinho vai voltar para o Aston Villa e, se ele aceitar voltar para o Vasco em um dos momentos mais turbulentos da história do Vasco, é loucura. Tá uma bagunça danada por lá. Então, se eu fosse o Felipe Coutinho em sã consciência, eu não voltaria para o Vasco. A não ser que o Felipe Coutinho seja, por exemplo, o Marcelo Moreno da vida, que decidiu voltar para o Cruzeiro no momento mais difícil de sua história. Mas, pelo menos, o Marcelo Moreno voltou e tinha uma identificação, ele tinha uma história com o Cruzeiro. O Felipe Coutinho jogou pouquíssimas partidas, ele passou pelo Vasco quando era bastante novo, mas ele não conseguiu criar aquela carreira, aquela identificação quando ainda jogava pelo Vasco.
Vamos aguardar e esperar mais detalhes sobre esta situação. O próprio presidente do Vasco já admitiu que tem negociações pelo atleta. Olha só, família, outra informação que a gente gostaria de divulgar para vocês é sobre uma jovem promessa das categorias de base que pertence ao Paranavaí, time que tem como dono o Gustavo Lima, cantor. Isso mesmo, Gustavo Lima, para quem não sabe, é dono de um clube de futebol. E olha só, a equipe revelou que uma jovem promessa que tem despertado interesse de times nacionais, o meia Aquiles Antônio, de apenas 16 anos de idade, teria recebido consultas do Cruzeiro, do Atlético, recebeu do Fluminense, Flamengo e também do Atlético Paranaense. E os jornalistas Pedro Leite e Thiago Martá, da Rádio Tatiaia, trouxeram a informação que o Cruzeiro já teria até mesmo apresentado uma proposta para ter o jogador de forma definitiva. Não sabemos se a equipe do Gustavo Lima vai ou não liberá-lo para o Cruzeiro, mas a informação que chega é de que a proposta já foi feita na última segunda-feira, dia 13. E o Cruzeiro agora aguarda para tentar a contratação da jovem promessa de 16 anos de idade. Sinceramente, não conheço o garoto, nunca vi jogar, mas pelo fato de Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense estarem de olho em um jogador tão novo assim de uma equipe desconhecida, pode ter certeza que este garoto tem talento, não é qualquer um que tem tantas equipes assim interessadas. E pelo menos por enquanto o Cruzeiro saiu na frente e já apresentou uma proposta oficial para contar com a jovem promessa. Olha só, família, para encerrarmos aqui o nosso conteúdo, a última informação que nós temos para vocês é de um balanço que foi divulgado pelo Cruzeiro SAF das finanças. Ainda não sabemos ao certo qual é a dívida total que o Cruzeiro tem, porque eles divulgam aqueles dados ali para a galera mais meiga, que não conhece de finanças, que não conhece dessas palavrinhas bonitas, fica difícil de saber qual é a dívida total do Cruzeiro. Mas uma informação que ficou bastante clara é de que o Cruzeiro, desde a chegada do Ronaldo, conseguiu diminuir 365 milhões de reais das suas dívidas. E é um motivo de orgulho, se você parar para pensar, o Botafogo, desde a chegada do John Texel, cresceu muito de rendimento, mas a dívida total do Botafogo, ela aumentou. Nós tivemos o Vasco, que também aumentou a sua dívida, foi feito investimento no futebol, que não teve retorno dentro de campo. O Grupo City comprou o Bahia e até o momento só pagou, contratações caras. Ainda a gente não viu eles consertarem ali a casa do Bahia, darem uma organização mais ou menos. O Cruzeiro foi uma das únicas equipes que falou, olha, vamos botar o pé no freio, pagar as contas para que no futuro a gente veja como essa situação vai ficar. Até o momento a informação é essa. Ronaldo conseguiu uma diminuição de quase 400 milhões de reais nestes 2 anos que ele esteve à frente do Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar mais detalhes sobre essa situação, porque mais informações sobre este balanço devem ser divulgadas muito em breve. Agora, família, encerramos por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscrevam no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!